Opa, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso 7º episódio do CSI, o nosso Customer Success Insights. Aqui a gente compartilha os melhores insights aqui do universo de Customer Success. E hoje, no nosso 7º episódio, temos um tema aqui bem interessante, impactante e polêmico, né? Todo mundo faz onboard, mas e ongoing? Então é com muita honra que eu recebo aqui, ela já está aqui com a gente, vou colocá-la no palco agora. A Luísa Aduan, ela que é consultora de CS e fundadora do CS por Lu. Lu, seja muito bem-vinda aqui ao nosso 7º episódio. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Obrigada pelo convite, Vini. Estou feliz de estar aqui hoje para a gente trocar ideia e responder as perguntas aí, que tem várias que vocês fizeram. Muitas perguntas. E aqui hoje vai ser um pouquinho diferente, né, pessoal? A gente vai fazer algumas perguntas que nossos membros da nossa comunidade, inclusive se você não está na comunidade, acesse o QR Code que está aqui na telinha, já fizeram previamente para a Lu, e vocês também vão poder fazer essas perguntas aqui na nossa live, tá? Então, se você tem, já prepara, bota aqui nos comentários, a gente vai tentar puxar aqui no momento certinho aqui para fazer essas perguntas para a nossa querida Luísa estar respondendo. Lu, para quem não te conhece, eu sei que você é muito famosa aqui no meio de Customer Success, tá? Mas para quem não te conhece, se apresenta um pouquinho quem é a Lu, o que ela faz para o pessoal te conhecer. Boa, gente. Prazer. Eu sou a Luísa, eu sou advogada de formação, para quem não sabia. Eu não sabia dessa, tá? Não? Eu não sabia dessa, não sabia. Meu OABzinho aqui, pô. Atuei com direito criminal e aí no último ano com direito do consumidor. Entrei no mundo de startup em 2018, virei uma completa, assim, apaixonada. Entrei numa cadeira júnior de CS numa startup que se chamava Score, que era uma startup acelerada pelo Google para startup. Passei por outras oportunidades também na liderança de CS, na Solux, no G4 Educação. Nos últimos 2 anos agora, estou aí completando 8 anos na área. Eu fiquei como consultora e mentora, também desenvolvi meu curso online, o Descomplicando Customer Success, alguns já são alunos, quem não é aluno pode vir também, que tem muito conteúdo bom, e hoje meu objetivo aqui é contribuir com vocês, trazer um pouco da minha percepção, tá? Acho que é uma ressalva sempre legal de fazer, as coisas que eu vou falar são a minha visão e a minha percepção, não tem nada escrito em pedra, eu acho que a gente sempre pode aprender mais, então também quero aprender com vocês daqui para frente. É o que eu sempre falo aqui. Eu sempre estou aprendendo aqui, né? Eu sou o host, mas eu sempre aprendo com os convidados que estão chegando. Pô, o pessoal está chegando aqui, muito bom dia, turma. Bom ter vocês aqui com a gente. E Lu, eu vou te começar com um questionamento aqui bem polêmico, né? Onboard todo mundo faz, mas e ongoing? E ongoing? Ongoing é foda, assim, um pouco de experiência pessoal, tá? Eu passei esses últimos 2 anos aí que eu contei para vocês fazendo consultoria e mentoria. E aí eu sempre faço perguntas, né? O meu processo é fazer um processo investigativo para entender o que está acontecendo dentro da empresa. Então, a hora que eu entro na operação e eu começo a entrevistar as pessoas, eu entendo que todo mundo faz o onboarding, mas chega no ongoing e o cliente fica desassistido. Então, não tem ferramenta, não tem processo estabilizado. E quando tem um processo, que é uma coisa muito engraçada, eu converso com os CSMs e cada um faz de um jeito. Então, não tem padronização do processo. E CS tem muita dor, mas muita dor mesmo, com o apoio da empresa em dados. Então, puta, um tá no caderninho, um tá no Trello, um tá no ClickUp, um tá na planilha, e a gente não consegue fazer essa jornada bem feita. Então, tem vários gaps dentro de ongoing que podem ser, assim, endereçados melhor. E o time, assim, não tem carteira segmentada. Acho que a Thalita veio aqui no último CSI e falou muito bem do que ela aprendeu lá no curso da segmentação em tier de carteira, de entender Boa. O seu modelo de atendimento. Então, às vezes, a gente tem uma base que ela é super vasta, mas que a gente atende todo mundo igual. Só que dentro dessa mesma base eu tenho um cliente que paga 20 mil e eu tenho um cliente que paga 500 reais. Eu falo, poxa, eu deveria dar essa prioridade mesmo para esse tipo de cliente? Então, é algo que... Ih, o Vini caiu. Oi, estão me ouvindo? Eu estou aqui. Caiu a internet. Putz.
Oi, pessoal. Foi a Lu que caiu? Foi a Lu que caiu ou fui eu? Opa. Peraí aqui. Oi, Lu, tô de volta. Foi você que caiu ou fui eu? Não fiquei na dúvida aqui, mas... Eu não sei quem foi. Acho que a Lu caiu. Perdão. O pessoal falou que Eu foi você. caí. A internet me deu um 7-1 aqui, hein? Perdão. Mas vamos lá. Que a gente não tem a segmentação Agora do sim. cliente. Então, o Luiz que caiu, tá vendo? Oi, turma. Acho que agora voltamos. Gente, tomamos aqui uma tecnologia hoje, tá braba. Mas vamos lá. Vou falar com o CS aqui do LinkedIn para ele falar. É isso. Fala com o CS do LinkedIn, fala com o suporte, não é CS. Suporte. Problema de usabilidade. Calma lá. Estamos aprendendo aqui. Boa, vamos voltar aqui, turma. Acho que o pessoal como tá ativo aqui. Pessoal, me confirma se a gente voltou aí para vocês no comentário aqui, para a gente entender aqui como é o suporte do LinkedIn. Lu, vamos voltar? Pode continuar aí o que você estava falando, né? Um pouquinho do cenário ali de onboard, como as empresas não sabem, não tem essa padronização, né, a nível de dia a dia. Então, pode continuar. Voltou ali, vamos nessa, voltou. Então, estamos online. Então, a gente tem essa parte da segmentação da carteira, a gente tem uma falta de clareza grande do modelo de atendimento, e os modelos de atendimento ditam também uma falta de clareza entre papéis e responsabilidades do time. Então, se eu tenho um modelo tech low touch, eu preciso de um determinado tipo de equipe. Agora, se eu tenho um modelo high ou mid, eu preciso de outro determinado tipo de equipe. Então, essa confusão ongoing é o que faz com que o cliente perca esse contato. E mais do que isso, tem uma parte que, cara, é batata, assim. Anotar o nome do champion e do sponsor. Aí, assim, a gente começa a ver processo de vendas. Vendas vendeu. Uhul, todo mundo bate o sininho, fica feliz. Mas essa informação não chega para a CS. Quem que é o ponto focal? Qual que é a expectativa do cliente? Processo de handoff é mal feito ou não é feito de forma padronizada, e aí o CS chega na relação completamente vendido. E tem que perguntar diversas vezes a mesma coisa para o cliente, o que logo de cara já gera uma frustração. E muitas vezes a gente fala muito em comprovação de ROI, né? Em CS tem que comprovar o ROI. Agora, o ROI, o retorno sobre investimento, ele só consegue ser comprovado se eu tenho um caráter comparativo. Se eu não pergunto para o cliente qual que é o status no momento em que ele entrou, eu não consigo daqui a 3 meses falar, a gente melhorou esse indicador. Então, eu entro depois, eu tenho que fazer QBR no ongoing, legal, vou lá e vou apresentar os resultados. Só que eu vou apresentar os resultados com base no quê? Se eu não colhi o status quo, né? Se eu não colhi o momento atual. Então, esse eu vejo que são, assim, os maiores gaps dessa parte de ongoing, que dá para ser endereçado, mas que ainda hoje o mercado tem bastante maturidade. E aí a gente vê o cenário, né? CS é bombeiro, CS é reativo, CS fica o dia inteiro apagando pepino, porque a gente não consegue coletar esse contexto desde o início, que começa no onboarding. Então, todo mundo faz onboarding, mas e ongoing? O ongoing começa no onboarding.
Na Exatamente. coleta da informação. E, Lu, vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para a Lunática, porque é literalmente esse problema aqui que a gente busca resolver, né? E tem um fator muito importante que cabe dentro da sua fala, que é muito o WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta excelente de comunicação, mas de péssima gestão. Então, o cliente está lá e as empresas têm que se adaptar a estar lá, né? E como não existe uma gestão sobre isso, as empresas vivem na reatividade. Vive num ciclo eterno de resolução de demanda. Vai no grupo, vai na mensagem, resolve, e você não tem uma estruturação sobre isso, porque as mensagens estão presas, estão perdidas, e você não consegue entender o que mais aparece, quais são os motivos de acionamento para você ir na causa raiz e resolver isso, né? E outras das coisas que a gente busca fazer também é começar a garantir todo o histórico desse relacionamento para que não tenha esse problema que você falou, né? De tudo que foi conversado seja registrado ali automaticamente desse CRM. Então, isso que você falou é super relevante. Já quero testar. Show! Me manda as perguntas do pessoal aí. Vamos começar aqui com as perguntas, tá, pessoal? Mais uma vez, vocês podem falar aqui também no chat, tá? Eu tô atento aqui, tem bastante fala aqui, mensagem aqui no WhatsApp. E a gente colheu, como foi dito ali no início, algumas perguntas dentro da nossa comunidade, vão ser algumas perguntas assim, mais aleatórias mesmo, a gente vai resolver, vai discutindo aqui, tá? Então, conto com vocês aqui também para contribuir com esse bate-papo. Vou começar a colocar aqui, tá? A pergunta inicial da Gabriela. Qual a cadência ideal de contato para não subir nem ser invasivo? Boa. Tem algumas perguntas que vocês vão me ouvir dizendo depende, não fiquem bravos, mas essa é uma delas, depende. A cadência ideal é quando eu tenho um cliente que ele é menorzinho, assim, um low touch, ela pode ser o one-on-one, né, que a gente fala, o CS, entrar em contato com o cliente. Geralmente, nesse modelo, eu tenho muito cliente dentro da base. Então, eu tenho uma cadência que ela pode ser maior. Então, eu vou falar com o meu cliente ali, mandando um relatório de QBR trimestral de forma automatizada, por exemplo. A Hotmart, eu sou produtora também de conteúdo, né? Tenho meu curso lá. Eles me mandam mensalmente um relatório falando, olha, tá aqui os seus resultados, tá assim como você pode melhorar suas campanhas. Então, eles vêm com esse contato proativo de uma forma mais pontual. Já no High Touch, outros 500. High Touch é um bicho de personalização extrema, em que geralmente são clientes enterprise, em que a gente tem um contato muito assíduo, muitas das vezes semanal. E aí, nesses contatos semanais, se o cliente não está respondendo suas mensagens, se os clientes não estão engajados com o seu contato, você pode até tentar ali numa cadência uma vez por semana durante, 3 semanas, e aí na quarta semana você fala, olha, eu estou tentando entrar em contato com você, entendo que possa não ser sua prioridade agora, mas se você quiser, o meu contato está aqui. E aí entra uma coisa que eu falei ali dos erros, né, do ongoing, de a gente não ter clareza de quem são os nossos pontos focais. Então, existe o champion, que é o meu ponto focal do dia a dia, e existe o sponsor, que é o patrocinador do projeto. Então, geralmente, em um projeto de CS, o champion é o gerente, ou é o analista, e o sponsor é o diretor, ou é o CEO da empresa, que foi quem apostou na solução e contratou, falando, não, beleza, esses caras podem me ajudar aqui. Se eu estou com um problema com o champion, eu preciso tentar escalar essa comunicação para o sponsor. Agora, o que fica muito, muito difícil é fazer isso se eu não tenho o contato do sponsor, que é aquela parte de coletar os contatos corretos no momento do onboard. Então, entender quem são os stakeholders do outro lado. Então, acho que não existe uma cadência ideal. Existe o cenário em que você está. Entendendo que se o cliente não responder, eu vou deixar o canal aberto, vou falar sobre o que eu quero falar, e posso convidar esses clientes, por exemplo, para tentar de outras formas. Web meetings, mandar benchmarks do segmento, coisas que possam ser mais interessantes do que somente, vamos fazer uma reunião para falar dos seus resultados ou da plataforma que a pessoa talvez possa não querer participar. Boa, excelente. Continuando aqui com a Gabriela, ela mandou algumas perguntas. Quais práticas ajudam o CS a se organizar melhor no ongoing quando a carteira é grande e o time é enxuto? Baita pergunta, tá? Boa mesmo. Eu gosto muito, quando a carteira é grande, de ter um health score bem construído. Então, quando a gente não tem pessoas o suficiente para atender o número de clientes, eu preciso me basear em dados, que é o que vai me dar o indicador de o que eu vou priorizar.
Então, primeiro eu construiria e daria o foco para a construção de um bom health score, para eu entender quem está saudável, quem está em risco, quem está engajado. Quem está em risco, eu vou tomar ações proativas e vou colocar o meu time, que é enxuto, dedicado a algumas pessoas a fazerem ações proativas com esses clientes que estão com risco de churn. Para quem está engajado, eu posso ter uma oportunidade de expansão. Se eu não tiver uma oportunidade de expansão, eu pelo menos devo ter uma oportunidade de fazer case. E case engaja o cliente, porque cliente, gente, gosta de palco. Você faz um negócio com o cliente, traz ele aqui para um encontro igual o que a gente está fazendo para toda a base, para ele contar os resultados, ou para ele contar o segmento. Então, é legal também colocar os segmentos dentro da base de vocês, e aí vocês conseguem clusterizar comunicações. Se eu tenho muitas pessoas da área de finanças, e eu tenho um cliente que no meu Health Score, eu tenho 5 clientes que estão como risco de churn, e eu tenho um cliente que está engajado, eu vou fazer um web meeting de finanças, e eu vou convidar todo mundo de finanças da base. Porque quem está desengajado é um tema que faz sentido para essa pessoa, que ela tem mais probabilidade dela querer vir. A gente até falou teve um CSI que a gente falou muito isso, dessas ações de one-to-many, que incluía justamente isso. Então pode ser uma alternativa bem legal para vocês trazerem esses cases de sucesso e poder compartilhar com o pessoal. Aí acho que tem que ter um planejamento também de qual a melhor forma de fazer isso, né, Lu? Não sei se você teria algum insight já tocando nesse tema de que tipo de ações one-to-many, como conseguir duas coisas: engajar esse pessoal para participar, que eu acho que é um desafio, né? E outro, como medir que aquilo ali realmente se tornou um sucesso. Legal. Acho que como engajar, sim, você pode fazer convites por e-mail, deixar uma cadência já pré-estabelecida, então se comprometer, fazer uma OKR esse ano agora de 2026, fazer uma OKR agora esse ano de 2026, não, beleza, então eu vou fazer um web meeting por mês. Puta, Lu, não tenho braço, não tenho time, vou fazer uma a cada 2 meses, mas eu vou me comprometer a fazer. E aí trazer temas que possam fazer sentido para esses usuários, mas que não necessariamente tenham a ver com a plataforma em si, que é a parte do contexto do negócio. É a parte da estratégia em que, esses clientes têm mais probabilidade de participar com esses temas. Por exemplo, eu tenho uma plataforma, sei lá, de dados. Eu não vou falar, dados, eu posso falar como a IA está sendo aplicada em dados. E aí trazer um cara fera de IA para trazer esse tema. Eu não estou falando da plataforma, eu não estou falando de clica aqui, eu não estou falando de feature, eu não estou falando de absolutamente nada que tenha a ver com a solução. Que é, inclusive, o que o Vini está fazendo aqui. Ele tem a Lunatic Monkeys. Ele está trazendo profissionais de CS, porque o ICP dele são profissionais de CS que podem melhor se utilizar da ferramenta dele, está trazendo todo o público dele, que são vocês que estão aí assistindo, para ele ser o portador deste conhecimento e deste conteúdo. Então, tá aí, Vini. E gratuito, viu, Lu? Gratuito, porque sua hora é cara. Então, a gente está aqui... Exato, gratuito. Mas é isso que eu estou falando, as pessoas gostam de palco, eu também gosto de estar aqui conversando com vocês, trazendo conhecimento, é um ganha-ganha, é isso aqui que vocês têm que fazer. Não é do cliente, é sobre o ser humano, né, Lu? Acho que o ser humano gosta de compartilhar as suas histórias, os seus desafios, né? A sua percepção ali, a sua mudança, então isso faz parte aqui do aprendizado humano. Excelente, Lu. Continuando aqui com a Gabriela, tá? Que legal, gostei dessa pergunta. Gabi fez várias perguntas na comunidade. Como manter a percepção de valor em clientes maduros que já sabem de tudo? Esse tem vários, né? Não sei, esse é legal. Esse é legal. Então, a gente trouxe aqui nesse último ponto o trazer para o palco, né? Entre aspas. Então, isso pode ser algo que pode gerar valor para esse cliente. Poxa, você já sabe tanto, você pode vir aqui compartilhar as suas boas práticas com os outros clientes. E o cliente que já é maduro, que a gente chama do cliente heavy user, é o cliente que provavelmente sabe mais sobre a plataforma do que você. E o que eles querem, o que eles já devem ter te pedido algumas vezes? Mas você pode construir isso aqui? Mas se a gente fizer assim? Mas se a gente fizer assado? Então, trazer um cliente desse para construir o roadmap junto com você gera uma percepção de valor enorme. Então, que ótimo que ele sabe tudo. Traz ele para a sua base, para ensinar a sua base, colocando ele como um heavy user, que tem um ótimo caso de uso dentro da sua plataforma, faz um case, que isso vai te ajudar no time de vendas, vai te ajudar para marketing e vai te ajudar para clientes que têm o mesmo segmento que ele, principalmente,
e traz ele para construir o produto junto. Você mata 3 em 1, sai todo mundo feliz. Foi legal, realmente. Não tinha pensado desse lado, não, mas realmente faz muito sentido aí o que você está falando. Vamos lá, mais uma próxima. O pessoal está mandando mensagem aqui. Ó, da própria Gabi. Como priorizar clientes no ongoing quando a carteira é grande e o tempo é curto? Eu iria na mesma da parte do Health Score ali. Se eu tenho uma carteira grande e eu tentar falar com todo mundo, eu não vou conseguir falar com ninguém. Então, eu faria essas ações de one-to-many clusterizadas, só que para isso eu preciso ter construído um bom modelo de dados e eu ter esses dados acessíveis na minha mão. Eu preciso ter informações firmográficas da empresa, qual que é o segmento, qual que é o número de colaboradores que a empresa tem, qual que é o número de licenças, qual que é a faixa de faturamento, qual que é a maturidade deste cliente, informação muito importante. Maturidade do cliente. Às vezes a gente pega clientes que têm aptidão para tecnologia e outros que não sabem absolutamente nada e que não querem fazer. E que o que eles querem, na verdade, é um serviço de faço tudo por você. Então, putz, se você tem esse perfil de cliente, que é essa parte de eu vou mapear a maturidade desse cliente, você pode até colocar um serviço extra. Olha, você quer que eu faça tudo por ti? Não tem problema. Tá aqui, é pago. Você topa? Exatamente. Né? Faz muito sentido. Aqui, ó, Lu, inclusive a Valéria colocou aqui, como você indica as primeiras ações para alguém que está entrando agora na cadeira colocar o pé no ongoing? Eu vou pular essa pergunta por enquanto, porque isso aqui é literalmente um quadro do CSI, né? Qual é o MVP de quem está começando aqui? Então, já a Lu vai virar para falar para você, tá? Vou aproveitar e pegar aqui nos comentários a pergunta da Júlia, tá? Como quebrar a objeção? O cliente comprou o produto, não engajou, não é executor e os resultados dependem da participação e interação dele. O que eu preciso fazer, provavelmente aqui, além de reuniões? Boa. Acho que a primeira reunião, que é o kick-off, né, numa parte de onboarding, a gente tem que deixar muito claro o que é papel do time e o que é papel do cliente. Se o cliente não está disposto de nenhum jeito e o sponsor também não, né, incluindo qual que é o número ali, os outros stakeholders não estão dispostos a implementar, você pode falar, olha, eu entendo que não é seu momento de implementar, é isso mesmo? Teria algo que a gente poderia fazer para você conseguir implementar? Ah, poxa, teria, se você fizesse por mim. Fala, beleza, eu faço por você, mas custa X. Porque, assim, tem coisas que a gente simplesmente não pode mudar, que é a vontade das pessoas, é o engajamento das pessoas. Se a pessoa genuinamente não está querendo fazer algo dar certo, cara, não existe milagre, né? Putz, ó, falei com o champion, falei com o sponsor. Se tiver CEO da empresa, falei com o CEO da empresa, tentei pedir outros contatos. Tem coisa que tá travando, tipo... Ô Lu, e dúvida, e quanto que isso é responsabilidade, talvez, ali, de uma venda, de uma expectativa desalinhada, né? Ótimo ponto. Isso vem da maturidade do cliente também, e pode ser, sim, responsabilidade da venda desalinhada. Então, se o cliente vir a cancelar... Eu gosto muito de coletar motivos de cancelamento e trazer isso com relevância em dados. Então, eu tenho macromotivos e micromotivos. Então, macromotivos é desalinhamento de venda. Micromotivo, o cliente, olha, o vendedor me falou que eu não precisaria colocar a mão na massa. E aí, isso tem que virar uma melhoria de processo interno. E que eu brinco nas empresas que eu falo, gente, eu não vou assumir churn de venda desalinhada, porque estava aqui a expectativa do cliente, foi isso que foi vendido, e isso a gente não entrega. Então, assim, não tem como eu tirar meu time inteiro da ação, do processo, da padronização, para eu conseguir, de fato, escalar, porque se cada um faz uma coisa de um jeito, não existe escala, porque um cidadão vendeu algo que não existe e colocou uma expectativa irreal dentro do cliente. É um cliente que gera burnout interno. É um cliente que vira completamente desgastante. Vale a pena? Eu sou pró demitir cliente, de verdade, eu sou pró. Se não tá fazendo sentido pro time e nem pro cliente, tipo, cara, você não tá na maturidade, valeu, obrigado, não assim, né, com um pouquinho mais de jeito. Mas não onerar toda a operação por uma venda desalinhada. Esse é um problema que existe em todo lugar, né? Venda desalinhada, VCS. Uma curiosidade minha, Lu, como é que você compartilha isso internamente com o time, né? Existe um alinhamento entre ambas as áreas? Como é que você faz essa demonstração? Como que você prova que realmente estava desalinhado?
como vocês, na verdade, conseguem se alinhar, porque no final do dia não é um contra o outro, vocês estão na área de receita, né? Vocês estão juntos. Como que a gente consegue alinhar esse processo, né, que obviamente o ongoing começa aí, né, entre essas áreas, sem que fique de fato essa guerra, né, essa luta entre ambas as áreas? Total. Eu gosto muito sempre de fazer com que o cliente escreva o motivo de cancelamento. Então, você vai sair, olha, eu não vou impedir sua saída, eu entendo que não está dando certo a relação, mas para a gente melhorar, você pode me contar o porquê você está saindo? E quando você muda, acho que vem muito do jeito que você fala. Quando você joga um formulário na cara do cliente, às vezes ele não escreve muita coisa. Ou pode até ser uma reunião, mini reunião de off-board gravada. 15 minutos, 10 minutos, mas que você tenha esse material. E aí, no CRM, a gente coloca ali qual que é o motivo macro. Então, meu motivo macro pode ser produto não funciona, venda desalinhada, suporte ruim, o cliente não é ICP, tem diversos motivos macros que você pode montar com base na sua operação, né? E aí o motivo micro, porque aí eu tenho o que o cliente disse, não é eu, CS, falando o cliente disse isso. É a mensagem do cliente dizendo isso. Aí eu vou entrar, porque é exatamente isso que a gente pega, Ju. Aí, com análise de sentimento, identificar os assuntos que mais ocorrem, eu consigo dizer, esse cliente que deu churn, ele estava insatisfeito durante esse dia, e os assuntos que eles falaram foi esse. E aí eu consigo ter essa precisão de chegar para o time de vendas. Olha o que aconteceu. Pronto, não precisa nem gravar, é só contratar a Lunatic Monkey. Dito isso, vamos ver como o pessoal tá jogando bastante dúvida aqui, tá? Tem uma pergunta aqui, essa pergunta aqui é bem legal. Marlon Alves fez aquilo. Como compartilhar a responsabilidade do ongoing com outras áreas e fazer a voz do cliente ser ouvida dentro da empresa? Cara, para quem não sabe, eu também fui CS. Na verdade, Lu, quem é CS uma vez é para sempre, né? Então, era mentalidade, sempre, né? A mentalidade era sempre, né? Viver nesse fogo cruzado entre cliente e empresa e ter esse poder de fala dentro da empresa, né? Isso que foi uma das coisas que me motivou a fundar a Lunatic. Eu não tinha poder de fala porque eu chegava nas reuniões e falava, tá, quanto isso? Mas qual é o dado que você tem? Qual o impacto que isso teve? Eu não tinha, só tinha a voz do cliente ali de fato, né, que eu sabia porque eu estava na ponta, mas eu não tinha como comprovar internamente o que aconteceu. Então eu entrava sem moral nas reuniões com times de produtos, times de tecnologia, etc. Isso me angustiava muito, né? Eu não conseguia passar a urgência do que estava acontecendo, né, na importância e do impacto na área, porque só eu sabia, né? Eu não conseguia provar nível de dados dentro da empresa. Então essa pergunta do Mal é muito pertinente. É como fazer a voz do cliente, de fato, ser ouvido dentro da empresa. CS é uma área, e todos vocês, a maioria daqui é de CS, né, que está me ouvindo, que esquece que tem a maior arma, entre aspas, da empresa na mão, que é o cliente. A gente tem essas informações. Aonde a gente peca muito em estruturar isso de uma forma quantitativa. Então, eu acho que, assim, recebi feedback, beleza, vamos criar um boardzinho aqui com feedback e colocar uma tarefinha, um ClickUp da vida, board, feedbacks clientes interno de CS. Aí eu tenho aqui, é o feedback que a feature X não está funcionando. Eu tenho um feedback que, putz, o nosso XPTO poderia ser melhor, poderia funcionar dessa forma. O cliente quer ver esse tipo de resultado dentro da ação. E aí tem que ser uma ação conjunta de CS. Eu também recebi esse feedback do meu cliente. Beleza, tira print, joga aqui no comentário e coloca mais um. E aí você traz para um ritual de produto, olha, eu tenho 20 clientes que estão com essa dor. E esses 20 clientes, 6 são do Tier 1. Isso está impactando 600 mil de MRR. Vamos consertar? Porque aí você muda o jogo. Então, trazer esses feedbacks que estão soltos de uma forma quantitativa. Porque no fim do dia, liderança, CEO, diretor, vai te cobrar número. Por mais que a nossa área ela seja mais relacional e mais subjetiva, a gente tem que transformar esse relacional e subjetivo em dados, para que a gente possa ajudar a empresa a tomar as decisões. Porque se um cliente só, imagina, um cliente low touch que paga R$500, tá com maior alvoroço, tá gritando, e tem ele vai lá e o CS, sem saber lidar com essa esteira da base, né, com essa segmentação, vai lá e começa a gritar para o time de produto para resolver logo. Só que tem toda essa prioridade mesmo? Enquanto a gente tem um problema muito maior que está impactando muito mais de receita dentro da empresa. Então, acho que ter essa
clareza do que é prioridade e trazer isso com relevância de dados e trazer comitês de VOC. Então, isso é uma coisa legal, que pode ser quinzenal e que traga todas as lideranças para a mesa. Então, vou trazer numa empresa que seja mais startup ou até scale-up, o CEO, o CTO e a pessoa responsável por produto. Falar, estão aqui os nossos maiores gaps com os clientes, está aqui onde a gente pode melhorar. A gente pode seguir com esse roadmap, a gente pode ir nesse plano, e tem coisas que a gente vai ter que engolir, gente, que, assim, não é prioridade para a empresa já sabe, já está explícito, e que você vai falar, beleza, estou comprada, e sabendo que isso não é uma prioridade para agora, mas que é importante. 2 pontos aí, Lu. Primeiro que o time de CS é uma fonte inesgotável de insights para dentro da empresa, né? Quando a gente fala de insights, a gente vai falar para a área de produto, para a área de tecnologia, para a área financeira, para a área de marketing, para a área de jurídico, né? Todas essas áreas se desencadeiam ali na área de CS de alguma forma, né? Acho que o desafio é justamente como compilar essa informação nos diversos canais de relacionamento. Ele fala ali no vídeo, ele fala ali no e-mail, ele fala ali no WhatsApp. Então, essa estruturação, talvez um grande desafio é pegar essas informações e ajustar, seja numa planilha, seja alguma informação. Esse foi o desafio que a gente chegou e a gente faz isso automático no WhatsApp, ainda não com outros pontos. Então, se você está vendo aqui, por exemplo, e trabalha com WhatsApp, a gente consegue fazer essa quantificação literalmente automática. Então, é um problema que a gente identificou, Lu, era que eu sofria muito isso, cara, eu sofria muito disso, tá? E a gente está se propondo a resolver porque realmente é super relativo. Relevante. Então, vou trazer... Diga. Tem uma plataforma, ela é mais voltada para a CX, mas pode funcionar se tiver multicanalidade também, que eu acho que eles não pegam WhatsApp, né? Mas é a Birdie. A Birdie faz esse programa de VOC com IA nessa ponta de todos os canais e traz esse resumo quantitativo de quais são os temas mais discutidos entre os clientes. Boa, excelente. Tem uma pessoa aqui que não está identificada, mas eu vou trazer aqui para o papo, tá? LinkedIn user, não sei quem é você, mas saiba que sua pergunta vai ser respondida. Qual o número saudável de clientes por carteira de CS? Ongoing. Eu já sei qual a resposta você vai dizer. Quer falar? Depende. Boa. Depende. Mas quando a gente fala em um modelo high touch, eu tenho contas ali de um alto MRR, eu gosto sempre de colocar no máximo por CS de 5 a 10 clientes. Porque no high touch a gente está falando de tarefas semanais, reuniões semanais, o contato é muito próximo, eu tenho que entender muito sobre o contexto do cliente, eu tenho que mergulhar na empresa do cliente, eu tenho que conhecer os stakeholders. Eu brinco que CS High Touch tem um objetivo, é promover o champion. Porque se eu conseguir promover o meu champion, eu fiz meu trabalho muito bem feito dentro da empresa dele, né? Então é um tipo de relacionamento que você sai para almoçar com o cliente, você consegue entender quais são, o que você, cliente, leva na sua reunião semanal. Tem algum dado que a gente pode te ajudar a levar? Qual o indicador das metas que você quer atingir, né? Então, não tem como uma pessoa ter mais de 10 clientes nesse cenário. Não existe. E aí, também, quando a gente fala em mid-touch, né? Eu tenho um contato ali que não é tão assíduo, mas também é um cliente que tem um MRR bom para a minha empresa, que faz sentido. Então, a gente coloca de 15 a 30 contas por CSM. Low touch, eu trabalho na faixa de 40 a 70 contas. E também pode ser trabalhado na faixa de pool de CS, em que não tem uma pessoa dedicada, mas que eu sempre tenho pessoas atentas ao health score, que tem ali a sua carteira única. E Tech Touch, o céu é o limite, né? Aí é a parte que troca o time. Eu preciso de um CS Education, eu preciso muito de produto, eu preciso dessas ações mais de comunidade, eu preciso de muitas ações de one-to-many. Então, muda completamente o tipo de esteira e processo de CS. Ô, Lu, uma dúvida minha aqui agora. Você toca bastante aí na questão do champion, né? De estar próximo, de entender as metas que ele tem, como que a plataforma ou a empresa ajuda ele a chegar nos resultados que ele precisa. Mas quando esse champion muda, quando ele sai da empresa, como é que você busca se preparar para uma nova relação, ter um plano B? Como é que funciona? Porque isso acontece recorrentemente, né? A pessoa responsável pela contratação vai embora da empresa, sai da empresa, é demitida, etc, etc. E aí
nem lembra de talvez falar sobre fazer uma passagem de bastão das ferramentas, fica sem champion. Que tipo de estratégia você utiliza para que esse relacionamento com a empresa não se perca e que esse novo champion seja reconquistado, digamos assim? Acho que é um grande índice de cancelamento isso, tá? Tem até um macro motivo, o champion mudou. Se você não está próximo desde o começo da conta, você tem um problema grande. Que é lá do começo que a gente falou, putz, um dos maiores erros é eu não saber quem são os meus pontos focais, os meus stakeholders dentro da conta. Então tem um problema gigante, vocês têm grandes chances de perder a conta, sim. Agora, se eu estou próxima do champion, que é o champion atual, ele fala que vai sair, fala, poxa, bacana. Por isso que em relação à Enterprise eu preciso ter mais de um contato. Por isso que eu preciso conhecer o sponsor. Em relação à Enterprise, eu posso conhecer um parceiro de outra área. Eu consigo crescer a conta para lateral. Então, já trabalhei para a Bayer, por exemplo. E aí a Bayer a gente tem Pharma e Agro. Eu estava na Bayer Agro. Aí eles compraram a Monsanto na época. Eu entrei na perna da Monsanto. Eu estava começando a entrar na perna de Pharma. Porque é a mesma coisa, só que eu estou na horizontal aqui. Então, eu conheço múltiplos stakeholders dentro da conta e eu só consegui fazer isso porque a gente tinha muito contexto. Putz, esquece. A gente ia presencialmente fazer as reuniões, a gente trazia o diretor para a mesa, porque aí se meu champion sair, beleza, eu tenho uma peça num organograma que eu conheço da empresa. A gente chama isso em CS de political map da conta. Então, qual que é o meu mapa político da conta que eu vou ter que fazer? Quem são essas pessoas que eu vou me relacionar? Se eu só tiver com um contato na conta, e vocês olhem aí as contas de vocês, essa conta está frágil. Porque se o seu contato sair, vai dar ruim. Porque geralmente quem chega de mercado numa nova vaga já chega com uma ferramenta favorita. E se você não senta com essa pessoa na primeira semana, fala, oi, tudo bem? Olha, eu sou a Luísa, aqui da Lunatic Monkey, tava seu parceiro aqui, a gente construiu tudo isso aqui junto, eu tô aqui para te ajudar, deixa eu entender os seus primeiros meses, o que você quer entregar, como é que a gente pode te ajudar nisso? Tá aqui os relatórios que a gente apresentava juntos, muda o jogo, você ganha confiança já dessa nova pessoa que acabou de entrar na relação. Não pode achar que o cartão de crédito tá ali que vai ser debitado todo mês se você não procurar as pessoas certas, né? Total. Vamos lá para mais uma. Gisele Nutti. Gente, rapidinho. Opa. Responde aí no comentário, tá fazendo sentido? Tá bom? O pessoal tá engajado aqui, turma. Vocês estão gostando aqui do formato, das respostas da Lu? Pode olhar. Aqui na direita você consegue olhar, eu acho. Boa. Achei aqui. Manda da Gisele. Vamos lá para a Gisele. Como engajar, demonstrar ROI e trabalhar a expansão no ongoing, né? Boa. Engajar, agora eu vou falar mais de high e mid, tá? Porque em tech low touch eu vou engajar ali nas minhas ações one-to-many. E aí eu preciso... O Caio, que ele fez meu curso também, ele é CEO da Leader Hub. Ele postou ontem no LinkedIn um negócio que ele achou que ele fez, que eu achei muito legal, que ele no Tech Touch colocou uma tela na parte de onboarding falando para o cliente qual que é a sua expectativa daqui a 30 ou 60 dias. Falei, poxa, que massa, né? Ele conseguiu, num jeito, via produto, em massa, coletar essa expectativa. Então, para Low e Tech Touch, eu achei uma ótima alternativa e vamos ver aí os resultados. E aí, a parte do high e mid touch, a gente tem que entender o contexto para engajar. Putz, por que essa empresa está contratando a minha ferramenta? Qual que é a dor que eles querem resolver? E qual que é, na primeira parte, o objetivo deles e a métrica deles. Então, vamos supor que você contratou uma ferramenta porque você quer melhorar a sua eficiência operacional. Você fala, beleza, quanto tempo vocês levam para fazer essas tarefas hoje? Porque daqui a 3 meses eu vou falar, você levava 5 horas, agora a gente diminuiu este tempo em X horas. E a percepção de valor para um cliente não é a mesma percepção de valor para outro cliente. Tem clientes cuja percepção de valor é o tempo de resposta no suporte. Tem clientes cuja percepção de valor é a linha financeira. Tem clientes cuja percepção de valor é a organização.
E se a gente não pergunta, que é onde a gente... Olha lá, o Caio tá aí, acabei de ver aqui nos comentários. Se a gente não pergunta, a gente peca. A gente não consegue comprovar valor. Então, saber o que é valor para o cliente de vocês é o que vai fazer com que vocês, de fato, consigam ou não demonstrar esse valor. E se for o não, fala, bom, ó, a gente vem até aqui. O que você está querendo não existe. Porque isso existe também. Clientes com expectativas irreais, que querem que você resolva coisas que eles mesmos têm que resolver. Você fala, puta, meu, eu vou até o passo 3. Do 3 ao 5, se você não fizer, não tem quem faça por ti. Alinhamento e expectativa é fundamental, né, Lu? Aqui, por exemplo, na Lunatic, a gente trabalha com planos semestrais e anuais. Então, eu não vou conseguir entregar o valor ele em 2 semanas, né? Então, eu preciso de dados, de informação para trazer o que ele... Mas se ele não tiver setado com essa expectativa alinhada, ele já vai querer o que ele viu na apresentação de vendas ali pré-estabelecido. Para ontem. Para ontem, inclusive. Por que você está atrasado no primeiro dia? E aí tem a parte de trabalhar a expansão, né? Entendendo que seu cliente percebeu esse valor, eu gosto de colocar 3 papéis para CS e eles não podem sair dessa ordem. O primeiro papel é gerar percepção de valor. O segundo papel é reter. E o terceiro papel é expandir. Opa, voltamos. Voltamos. Estamos tomando, hein? Da ferramenta LinkedIn. Beleza. Mais um pro suporte aqui do LinkedIn. Vamos nessa. Mais um chamadinho. Um chamado. Vamos lá. Então, para trabalhar essa expansão, eu preciso primeiro me certificar de que o cliente está vendo valor. A não ser que, assim, tem alguma coisa que o cliente queira, que você já sabia desde o início, vocês lançaram a feature, então você já pode apresentar ali logo de cara. Então, também vem muito do ter as informações certas do cliente, criar esse relacionamento e ter clareza de como ele usa a ferramenta no dia a dia. Top. Que o Caio falou aqui, ó. Considerando uma pausa top da Luana, provar valor, reter, expandir. Boa, estamos de volta, turma. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Lu, quais indicadores realmente fazem sentido para medir o sucesso no ongoing? Eu vou de slide nessa. Deixa eu colocar aqui. Vamos para ajudar. Ao palco, que aqui estamos preparados. Deixa eu até... É isso. Esses são os que eu gosto de usar, tá? Prepara o print aí, vai que vai. Mas quando a gente esse slide fala... aqui é 10 mil reais. Então, tira o print. Tá 0,800 aqui hoje. 0,800. Eu vejo distinção de indicadores entre modelos de atendimento Tech Low e Mid High. Então, olhando aqui só para impacto, sem impacto, que é a parte de ongoing, né? Em Tech Low, eu preciso ter um Health Score e a taxa dos clientes que estão engajados, saudáveis, em risco, em atenção. NPS do produto também vai ser um indicador para mim. Se eu fizer esses relatórios de QBR automatizados enviados em one-to-many para os meus clientes, eu preciso da porcentagem dos relatórios de QBR que foram abertos pelos clientes. Porque o meu indicador não é mandar. O meu indicador é pelo menos meu cliente abrir, né? Que eu consigo ter essa visibilidade em bases vastas de clientes. Porcentagem da abertura
Número de FAQs, criar views, tutoriais, web meetings, comparecimento nos eventos online desses clientes, tudo isso também podem virar indicadores nesse modelo de atendimento. Taxa de recuperação de churn, taxa de upsell, taxa de cross-sell. Então, acho que esses são bons indicadores. Puta, Lu, é muita coisa. Escolhe um, começa com um. 80-20. Não tenta fazer tudo. Se eu fosse começar, eu começaria pelo Health Score, que é onde vai me dar a visibilidade da minha base. Agora, quando a gente fala em high mid touch, eu já tenho que falar a taxa de adoção. E aí vocês vão ver que a taxa de adoção em low e tech touch, ela está no onboarding. Por quê? Porque o onboarding de tech touch é muito rápido. Eu preciso saber, beleza, a pessoa logou, ela baixou, estou num freemium. O que é o parâmetro mínimo para eu saber que essa pessoa está usando nesse começo da jornada? Está em onboarding. Em ongoing, a minha taxa de adoção é daqui a 3 meses, 6 meses. Por quê? Eu estou fazendo integração, eu estou configurando. Não é tão rápido assim o processo. Então, ela muda essa métrica, eu coloco para sendo a primeira métrica de ongoing. O cliente atingiu ou não o meu parâmetro de adoção. Também, Health Score, adoção. O cliente fez o mínimo. Health Score, esse cliente está saudável na minha base, sim ou não. Número de reuniões que eu fiz com esse cliente, é outra que eu curto muito. Número de QBRs e CSAT dessa QBR. E eu posso colocar ainda, que é chatinho de acompanhar, tá? Mas é algo para vocês terem em mente como indicador pessoal. O meu sponsor participou da minha QBR, porque eu tenho que trazer o meu sponsor para a mesa de novo, porque eu preciso de mais um contato da conta. Porque se a pessoa que eu estou falando sair, eu estou com a conta frágil. Então, ter essa noção é bem legal. Número de tickets no suporte. CS, não, Lu, não é indicador de suporte. Eu gosto de olhar, porque enquanto CSM, a gente tem que saber, putz, eu estou com um cliente que está com muita fricção e eu tenho uma reunião semanal com esse cliente. Se eu chegar lá falando de banana e meu cliente chegar lá falando de maçã, a gente vai ter um atrito. Eu preciso saber o que está acontecendo no suporte com esse cliente. Então, ter o seu time de suporte, ter um painel em que vocês consigam consultar se tem ticket aberto, se é crítico, se não é, se houve alguma instabilidade, porque isso são temas que inevitavelmente permeiam essa relação do CS com o Champion. E aí, cancelamento, claro, número de receita retida e número de oportunidades gerada por CS para converterem em vendas. Excelente. Bastante indicador de fato. É isso que a Lu falou. Escolhe os preferenciais, né? Segundo ela, o Health Score. Acho que também é um desafio como calcular esse. Aí é outro papo, né, Lu? Como calcular esse Aí, Health gente, Score, vocês vêm lá para o curso que eu ensino vocês. Quem quiser, no final, vai ter um benefício para quem está presente. Entender aqui esses indicadores, o meu curso tem tudo. Venham ser alunos. Vocês vão encontrar tudo direitinho. Voltando aqui, Lu, a Adriana Alfani falou aqui. Em que momento o ongoing deixa de ser operacional e passa a ser consultivo na prática? No momento em que o CS que está com a conta entende que tem que mudar o assunto de operacional para entender o contexto de fato do cliente. O ongoing ele tem que ser estratégico e consultivo na prática. Só que se a gente dentro de uma reunião só fica em assuntos operacionais, ele vai ser operacional. Então, eu preciso entender, putz, quais são as metas da sua empresa agora para 2026? Estamos num ótimo momento, indo para a segunda semana. Coloca a sua meta pessoal. Entender os objetivos dos meus clientes para 2026 e como nossa plataforma ajuda nisso. Para que vocês consigam ter essa cadência nova de contatos que realmente façam sentido. E que, claro, gente, que dentro de reunião de CS, não é que eu vou sentar com um cliente e vou falar só de negócio. Isso é completamente utópico. Eu vou ter que sentar e passar status da tarefa que ele abriu com suporte também. Mas não pode ser só. Muito bom. Aqui a Juliana fez a pergunta na composição do Health Score. Juliana, essa pergunta você tem que fazer para aluno no curso dela, tá? Segundo ela mesma disse. Você quer assistir a aula de como montar Health Score. Turma, estamos chegando ao final aqui. Tem bastante pergunta aqui nos comentários. Eu vou finalizar as perguntas aqui dos nossos membros. Vou partir aqui para os comentários. A gente vai tentar acelerar um pouquinho, né? Tem o horário da Lu, tem o horário de vocês também. E até para a gente poder ir dando sequência aqui. Vou pegar uma pergunta do Caio aqui, ó. O que fazer se o cliente quer implementação completa, mas não temos capacidade, pessoas? Tem cliente nosso que está cobrando 40 mil de outros clientes para implementar.
Contratar, né? Contratar ou você... Mas assim, eu faria um bem bolado. Sabendo que hoje você não tem a capacity, procura clientes parceiros na sua base em que você indica e você ganha um FII desse MRR que seu cliente está cobrando. Ah, beleza, eu tô sem braço agora. Deixa eu treinar pessoas para fazerem isso e eu ganho um FII em cima. Boa. Excelente. E aí você mesmo indica, né? E ganha por cima também. A Juliana Santana. É interessante substituir uma análise de MRR para um controle de fluxo de caixa quando tratamos de modelo de negócio high-touch com a jornada de 6 meses com pagamento único, ou seja, não é recorrência e assinatura, ou a análise de MRR se mantém. Como podemos adaptar? Acho que ficou um pouco confuso. É interessante substituir a análise... Aqui é o que eu posso responder, porque aqui é mais uma pergunta de negócio, tá? Independente, Juliana, se você cobra um plano de assinatura ali mensal, semestral ou anual, o seu MRR vai se manter. Se você pagar uma assinatura semestral, você vai dividir por 6 e calcular o seu MRR. Se você pegou uma assinatura anual, você vai dividir por 12 esse valor e ter seu MRR. A análise de MRR ela não deixa de existir. Você vai ter o seu controle de MRR, seu controle de ARR, que é o anual vezes 12, e também o seu caixa. Então, o caixa vai ser outra coisa. Então, o fluxo de caixa vai ser o que vai ter entrado. Mas o seu Unit Economics, isso aí vai continuar existindo tanto para MRR quanto para RR, tá? Então, respondido aqui. Veja se ficou claro, tá? Vamos lá. Acho que eles repetiram ali porque caiu. Caiu, a gente caiu, né? A gente tinha caído, então eles repetiram, né? Boa, tô vendo uma aqui perguntando se vai ficar gravada, que eu acho que é legal você. Pessoal, vai ficar gravado sim, vai ficar gravado. Depois, a gente vai fazer uma newsletter, tá? Para quem está na newsletter do CSI, se não, entra no meu perfil e faz a inscrição, tá? A gente vai mandar uma newsletter completa com tudo que aconteceu aqui do nosso papo, tá? E agora, Lu, vamos aqui, Lu, para encerrar, porque já estamos chegando no nosso horário, né? A gente tem o nosso bate-bola aqui, tá, Lu? Então, o que é o nosso bate... Antes do nosso bate-bola, na verdade, aquela dúvida que ficou lá em cima para a Valéria, se não me engano, que a gente não conseguiu explorar. MVP do CS, Lu. Lu, o que é o mínimo necessário para quem não tem uma operação de ongoing estruturada ou para quem está estruturando agora? Qual é o Pareto ali, o 80-20, que a gente consegue concentrar essas ações? Pô, acabei de ver a reunião aqui, o papo aqui do CSI com a Lu, quero colocar em prática, né? Quais são os principais aqui? O que eu preciso fazer para colocar? Boa, eu vou para a parte de high e mid, tá? Em high e mid, o mínimo necessário é entender de fato o seu cliente. Então, preciso fazer o meu ongoing rodar? Estudar o cliente, entender as metas dele do ano. Isso, assim, eu posso falar o mínimo necessário, ferramental. Pô, você precisa ter um bom CRM bem implementado, você precisa ter um lugar para anotar, você precisa padronizar o seu atendimento com os demais CS. Tipo, tem várias coisas a nível gestão que dá para fazer, mas a nível CS mesmo, entender o contexto do seu cliente. Porque senão todas as suas reuniões vão ser operacionais. E o problema da gente ter reuniões só operacionais é que seu cliente só vai querer falar de operacional contigo e se a reunião for ruim, ele não vai querer fazer a segunda. E aí você perde o contato. Dale, boa. Turma, inclusive as perguntas que a gente não está conseguindo responder, a Lu está no grupo do CSA. Se você não está, lê o QR Code, ela pode responder para você lá direitinho dentro do grupo, tá? Lu, vamos partir agora para o nosso bate-bola aqui, antes da mensagem final, tá? Então, não pode ficar em cima do muro. Eu vou falar e que você tem que falar o que vem imediatamente na sua cabeça, tá? Preparada? Vai me comprometer, né, Vinícius? Não vou não, eu prometo que Lá não. vem. Mas tem que decidir, tá? São perguntas difíceis. Prever churn ou prever expansão? Prever churn. Manter receita que já está dentro de casa. Indicador mais superestimado de CS? Uau! Boa, hein? Mas superestimado? Super. Aquele que todo mundo acha que é bom, mas não diz nada. Não necessariamente, né? Mas... Puta, de CS específico? Sim.
NPS. Sabia, é isso. Que NPS é do produto, meu. Você tá cheio de bug, o que coitado do CS tem a ver? É isso aí. Dados ou relacionamento? Vou dar uma respirada, Pesada. hein? É muito difícil. Os dois. Não dá essa. Vou deixar. Essa aí. Essa aí pode Não ser. vai rolar. Não vai rolar. O maior erro de ongoing é? O maior erro de ongoing é ficar só no operacional e não falar por muito tempo com o seu cliente. Boa. E uma prática que todo CS deveria adotar hoje? Fazer o political map das contas. Boa. Participar do CSI foi? Incrível, adorei. Fora as caídas que a gente tomou uma trollada aqui da rede hoje. A gente vai abrir o chique de Isso, suporte gente, do vou pedir LinkedIn desculpa para quem está assistindo da péssima experiência que vocês devem ter passado. Para a gente também não foi legal. Turma, coloca aqui se vocês apoiam um novo episódio com o Lu aqui para a gente falar sobre outros temas. Pessoal, antes de encerrar, tá? Antes de encerrar, Lu, mensagem final é sua, tá? O que você consolida de todos os aprendizados que a gente teve aqui. Para quem não está na comunidade, acesse o QR Code para responder as outras perguntas lá, a Lu vai estar super à disposição. Dá uma mensagem final para a turma. E onde a gente consegue encontrar a Lu, né? Vende teu peixe aí, o seu curso. Para quem está na nossa chamada aqui, na nossa videoconferência, pode estar acessando você. Boa, gente. Quero convidá-lo, sim, para vir para o curso Descomplicando o Customer Success. Eu deixei aqui 10% off de desconto para quem quiser vir com os 2 primeiros, tendo uma mentoria gratuita, 0800. E para vocês me acharem nas redes sociais, meu IG tá como CS por Lua Duan. Lá tem compartilho bastante conteúdo, bastante coisa com vocês também. Estou sempre na ativa aí, sou uma apaixonada pela área. Quando vocês quiserem trocar ideia, quem já conversou comigo sabe que eu sou super receptiva, que eu troco ideia com todo mundo, então não se sintam acanhados. E agradeço demais a participação de vocês aqui. Vou passar nos comentários depois e lá na comunidade para ver os feedbacks. Excelente. Eu vou ler meu QR Code aqui, que eu vou querer essa mentoria também, que eu não sou bobo. Mas, Lu, muito obrigado. Satisfação enorme, sempre muito bom falar com você. Pessoal, obrigado pela participação. A gente está sempre fazendo novas entrevistas aqui com referências do setor e participando ativamente da comunidade. Agradeço vocês e a gente se conecta pelo LinkedIn, né, Lu? Continuamos ali produzindo bom conteúdo e conectados ali na comunidade. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, Lu. Valeu, gente. Valeu, Vini. Beijo.